Então, mais uma vez, graça e paz a você que está aqui nessa linda manhã, você que não me conhece ainda, meu nome é Laci Campos, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana do Parque. Como você ouviu aqui durante a liturgia, essa manhã linda, esse domingo dá início ao Advento. Advento, do latim adventus, espera, a esperança, expectativa, aguardar com alegria algo que está chegando, um futuro de paz. Então o Leonardo até perguntou aqui se você já enfeitou sua casa. Enfeite a sua casa. Em cada detalhe que você coloca uma guirlanda, uma árvore. Daqui a pouco você vai até ver que a árvore também, ela traz um significado de uma árvore genealógica. Vai ser o texto que a gente vai conversar aqui nessa manhã. A mesa com as velas, tudo aponta para Cristo Jesus. Lá em casa já tem algumas coisas enfeitadas. Já tem uma árvore de Natal, já tem uma guirlanda na porta. Vou fazer a parte do presépio junto com a minha filha agora. E enfeitar a casa é um exercício espiritual. É um exercício espiritual de esperança e confiança no nome da esperança. Tanto que a mensagem de hoje é o nome da esperança. E para trabalharmos o nome da esperança, eu quero te convidar a você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, o texto vai ser projetado também. Nós leremos do verso 1 ao verso 17. Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Evangelho de Mateus, o texto vai ser projetado, você pode abrir sua Bíblia, você pode também ligar o seu dispositivo eletrônico. Hoje temos aplicativos da Bíblia no celular. Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 17, diz assim a palavra de Deus: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, que dia lindo. Nossos corações estão felizes demais, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Celebramos o sacramento do batismo, cantamos ao Teu nome, oramos, e agora estamos com a Tua palavra aberta. E pedimos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Que através do Teu Santo Espírito que sopra nesse lugar, o Senhor sopre falando as Tuas verdades, para que então os nossos corações e as nossas mentes sejam moldadas pela Tua palavra, que é sempre perfeita. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Nomes, 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 nomes e mais nomes. Quantos nomes a gente leu aqui, né? Fica até dica para colocar nome no seu filho, né? Só nome comum, né? Por falar em nome comum, sempre me perguntam, não tem jeito, sobre o meu nome. E os mais sinceros dizem, que nome estranho é esse? Laci, de onde vem? Quando o pessoal do marketing liga lá no meu celular, né? Alô, pois não, com quem quer falar? Com a senhora Laci. Já fico doido, né? Tem que explicar, Senhor, olha minha voz, Laci.
E quando me perguntam, como assim Laci? Eu já logo falo, eu sou Laci Campos Neto. Esse nome vem do meu avô. Eu não conheci o meu avô. Beto Wolff conheceu o meu avô. Beto Wolff é sobrinho do meu avô. A dona vó Flora, casada com o vô Laci, é tia do Beto, irmã da tia Anice, mãe do Beto. Então, o Beto Wolff conheceu o meu avô. Mas por que Laci? A única coisa que eu sei é que a minha bisavó estava lendo um livro francês, tinha um personagem com quem ela gostou, se apaixonou, e era Laci, colocou no nome do filho dela, então meu avô, de Laci. Ela achou bonito e nomeou o meu avô. Meu pai perdeu o pai dele cedo, quis homenagear o pai dele, colocou em mim o nome Laci e me nomeou Laci Neto. Meu pai só não considerou o que é viver o ensino fundamental e médio com esse nome. Tudo bem homenagear o meu avô, mas ele não considerou isso. E assim, eu vou dizer algo aqui que é sério. Eu sofri mais que o meu avô com esse nome. Certamente. Por quê? Porque eu nasci na década de 80. Na década de 80. Então, quando eu tinha os meus 12, 13 anos, eu estava ali na década de 90, na escola. E vocês se lembram, né, que sessão da tarde tinham sempre alguns filmes que tinham registro e ficava repetindo. E assim, não passava uma ou duas, mas talvez 3 vezes a cada bimestre, um filme que tem a ver com o meu nome. Quem sabe? Aí, viu? Já acertaram, né? Lassie. Lembram do filme? Lassie era uma série. Puxa, tinha o nascimento da Lassie, tinha a Lassie em Hollywood. Ela era nomeada como a cadela mais famosa de Hollywood. Então, já imaginou o que é ser Lassie numa época que passava Lassie na sessão da tarde? Né? Como é que o pessoal me chamava na escola? Era Lassie aqui, Lassie para lá. Então, chegava a chamada todo dia, né? Jefferson, presente, já estava no J, eu já estava tremendo, né? Júlio, presente. Karina, presente. Laci, a sala toda. Todo dia. A professora falava, hora do recreio, gente, rápido, vai lá na cantina. Na minha época não tinha cantina, a gente levava aquelas lancheirinhas, né? Então, cada um com a sua lancheria. Eu ia levantar, eu pisava num negócio que eu não via, era um pote de ração, um potinho com água, que a pessoa de trás vinha e colocava ali do lado, né? Eu jogava bola, aí é o pior, eu jogava bola. Eu mal recebia a bola. Quem me conhece sabe, não gosto de perder, né, Beto? Eu fico perdendo para o Beto Klein ali. Ele fala que eu não digo isso aqui, mas estou dizendo agora. Né? A cada 6 vezes que eu ganho, eu perco 2. É terrível isso. Né? Então, brincadeira, eu perco mais. Eu fico bravo. Eu não gosto muito, né? Aí jogando bola e tal, jogando sério, eu errava um passe, os caras falavam, por isso, toca essa bola, sua cadela. Era assim. Aí eu ficava doido. Eu fui muito para a direção por causa disso, no futebol. Toca a sua cadela, né? Por quê? E não era pelo jeito que falava, né? É que era uma cachorra fêmea, né? Poxa, caramba, ainda isso, Alessi. Para minha redenção, eu descobri recentemente tardiamente, que Lassie, na verdade, era um macho. Tá bom? Na história é uma cadela, mas tem gente concordando. Não acredita? Pesquisa no Google aí. O cachorro original que fazia era macho, tá? Então Pauli parece o nome dele. Então que fique bem claro aqui. Mas eu sofri com isso, cresci assim, tentei que me chamassem de Neto, impossível. Só na polícia militar que daí foi o nome de guerra. Graças a Deus, Neto. Mas enfim, vocês percebem quanto que com essa brincadeira o nome é importante. O nome carrega a nossa identidade. O nome carrega a nossa personalidade. O nome é onde você é encontrado. Desde pequeno. Você sumiu, sua mãe chama pelo nome. Você atende. Você encontra uma pessoa pelo nome. Você procura ela pelo nome. Então, através do nome, nós entendemos a identidade de uma pessoa. E o texto que nós lemos é uma genealogia. A Bíblia está repleta de genealogias. Gen, de geração, logia, do grego estudo. O estudo das gerações. O estudo das raças. Então, as genealogias revelam a ascendência de uma pessoa. Por isso que tem gente que procura, né, fazer estudos
genealógicos para conseguir um passaporte europeu. Você vai buscando na sua ascendência a raiz de onde você chega aqui. Eu sei que, de imediato, as genealogias não são os textos mais interessantes da Bíblia, né? Então, eu sei que você está ali na leitura, já vou te dizer, Deus está vendo você pulando a genealogia. Sabe? Chega ali em Gênesis, assim, você já pula. Você, vai começar a lista de nomes, você já pula. Chega em Crônicas, então, nossa, vou pular esse livro aqui. Atire a primeira pedra, pecadores. Quem nunca pulou uma genealogia, né? É claro, porque a gente olha assim, são nomes, a gente está fora, deslocado cronologicamente. Será que isso tem a ver? O que eu posso compreender? E nós estamos aqui diante da genealogia de Jesus. E por que ela é importante? Perceba que o registro começa em Abraão, nos lembrando da promessa lá em Gênesis 12 para Abraão: por meio de vocês, toda a tua descendência, todos os povos serão abençoados. Se puder colocar o verso 1, é sobre esse que eu estou falando. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E há uma promessa para Abraão, que depois de anos de espera, anos de expectativa, o advento da primeira vinda de Jesus é concluído aqui. Então, com esse verso e com essa promessa, nós entendemos que a genealogia, a bênção da genealogia, não está na tradição oral. A bênção não está tão somente na tradição escriturística, muito embora a Bíblia seja a nossa regra de fé e prática, e nos apresenta quem é Jesus. Por isso que aqui no batismo, a Carol prometeu viver o que a Bíblia nos ensina. A bênção não está numa única etnia, não está apenas no judeu. A bênção está naquele que vem de Abraão e que lá em Gênesis 12 será bênção para todos os povos. Não somente judeus, mas europeus, norte-americanos, latinos e americanos sulistas, como nós aqui, brasileiros. A bênção está sobre todos os povos, sobre todas as tribos, sobre todas as nações. Foi o que a gente cantou aqui, é teu povo. Por quê? Porque a bênção está em Cristo Jesus. Então o Evangelho de Mateus é um evangelho que fala especificamente ao povo judeu. É claro, tem uma ênfase. Mateus é para conversar com um judeu. Por isso que Abraão é citado aqui logo no começo, porque ele é o pai da fé para os judeus. É de Abraão que vem o Messias, o Salvador. Tem que vir de Abraão. Se Jesus não viesse de Abraão, Jesus não era o Messias e nós não deveríamos acreditar nele. Mas ele cumpre as Sagradas Escrituras, ele vem de Abraão. Então, como herdeiro da bênção, Jesus é o profeta do mundo. Ele vem de Abraão para todos os povos. Um outro aspecto que o texto nos dá, ainda nesse primeiro verso, é que ele diz que, além de filho de Abraão, é filho de Davi. Davi é o rei Davi. Um exemplo de homem segundo o coração de Deus, de um reinado firmado na vontade e na direção de Deus. E toda essa linhagem que nós lemos é uma linhagem real. É uma linhagem necessária, que afirma que Jesus vem de uma linhagem real, com autoridade real, para inaugurar o reino dos céus. Por isso que reino dos céus também é comum na literatura mateana. Aqui no Evangelho de Mateus a gente vê reino dos céus. Logo, esse homem vai nascer numa cidade escondidinha, num povo que não tem expressão, onde a cidade tem no máximo 60 pessoas, a maioria não sabe ler, não importa a classe social, nem etnia, esse homem nasce lá para cumprir a vontade de Deus e alcançar todos os povos, mostrando que não é sobre DNA, não é sobre classe social, não é sobre nacionalidade, é sobre o fato de que ele é rei dos reis sobre toda a terra. Ele é o verdadeiro rei. E toda essa história está fundamentada nele. Como herdeiro da bênção, Jesus é o profeta do mundo. Como herdeiro da promessa, Jesus é rei sobre todos os povos. Ok, falei rapidamente sobre 2 pontos. Mas eu queria falar mais sobre um outro aspecto incrível nesse trecho genealógico. Eu não sei se você percebeu, mas existem 4 nomes especiais aqui, que não é comum nas genealogias que a gente encontra no Antigo Testamento. Que para um judeu ortodoxo, esses nomes interrompem escandalosamente a narrativa. Que nomes são esses? Estão no verso 3, 5 e 6. Tamar, Raabe, Rute e Batseba.
São 4 mulheres. 4 mulheres interrompendo o fluxo de uma narrativa real. 4 histórias de mulheres judaicas. Mas por que é uma interrupção escandalosa? Na tradução judaica, era muito comum enfatizar 4 mulheres. 4 mulheres, como as grandes ancestrais. Falava-se sobre elas, versículos sobre elas, nomes eram dados a partir da história delas. Nós temos crianças que são nomeadas hoje a partir do nome dessas 4 mulheres, que são Sara, Rebeca, Lia e Raquel. Quem aqui conhece alguém com um desses nomes? Sara, Raquel, Lia, Rebeca? A gente conhece. Porque são os 4 nomes femininos de grande peso para o Antigo Testamento. A gente tem Rebeca, Sara, Raquel e Lia por aqui? Temos? Não? Temos? Não? Achei que tinha. Mas enfim, no entanto, aqui elas não são mencionadas. Olha só que interessante. As 4 mulheres mais importantes na linhagem de Jesus não são mencionadas, mas são mencionadas outras 4. E por que isso é escandaloso? Tamar. Anota aí, porque depois você vai ler durante a semana, Gênesis 38, a história dessa mulher. Casou-se com o filho mais velho de Judá. Ele morreu. Morreu porque não foi obediente ao Senhor. Casou com o segundo filho. Morreu. Também porque não foi obediente ao Senhor. Judá prometeu dar o filho mais novo para ela, porque ela não tinha filhos para transmitir a herança. Judá prometeu, não deu o filho mais novo, mesmo ele estando em fase adulta e pronto para casamento. O que ela fez? Tamar fez? Se vestiu como uma prostituta, colocou um véu no seu rosto, teve relações com o seu sogro e veio engravidar. Ixi, tenso, né? Que história estranha. E aí, conseguiu manter o nome, mas foi de um jeito estranho, foi de um jeito que não era comum, um jeito escandaloso. Ela se fingiu de prostituta, e se você for buscar esse texto, você vai ver que Judá, quando descobre isso, ele fala assim, pois não façam nada com ela. Ela ia ser apedrejada, ela ia ser queimada. Não façam nada com ela, porque ela é mais justa do que eu. Ele tinha prometido e não deu o filho, para que a linhagem continuasse. Então ela tem uma história ali escandalosa. Raabe, quem que é Raabe? Depois em casa você vai ler Josué capítulo 2. Raabe não era do povo de Deus, não era israelita, ela era uma prostituta da cidade de Jericó. Prostituta, ela vivia, ganhava vida dessa maneira. Mas o que ela fez? Ela recebeu os espias de Israel em sua casa. Então a casa que era considerada imunda, a casa que era considerada suja, recebeu os espias de Israel para que Israel alcançasse a terra prometida. Ruth é uma moabita que viveu a maior parte da sua vida em Moabe. Ela não tem nada a ver com o povo de Israel, mas ela vai para Belém, viúva, e casa daí com israelita. Imagina as outras mulheres falando, por que ele está escolhendo ela? Uma moabita, como assim? E por fim, Batseba, 2 Samuel capítulo 11, talvez uma das histórias mais complicadas, né? Porque ela é casada com Urias. Urias é hitita, comandante do exército de Davi. Aí Batseba está tomando banho na casa dela, porta aberta, e ela está tomando banho, e o rei Davi vê ela do terraço. Ainda tem gente que fala assim, tá vendo, por que ela tomou banho de porta aberta, né? Já quer dar um jeitinho na história de Davi. Só que como que o texto começa de 2 Samuel 11, depois você vai lá e verifica para ver se o pastor não está mentindo. Era primavera, nos tempos em que os reis iam para a guerra. Davi não foi para a guerra. Ficou em casa de folga, aí ficou bisbilhotando a vizinha, né? Aí ele acha ela bonita e, como rei, manda tomá-la. E ele toma ela, engravida ela, enquanto Urias estava na guerra. Davi pensa, coloca Urias na linha de frente, assim ele morre, eu fico com a esposa dele. Foi o que Davi fez. Urias morreu, e Betseba foi mãe de Salomão. Então, 4 mulheres que têm uma figura um tanto embaraçosas, né? 4 nomes que interrompem a pureza de uma genealogia, e eram consideradas manchas na história de Israel. O interessante é que elas eram consideradas manchas na história de Israel,
mas todas elas têm uma história de... A gente começa por Tamar, né? Ela fez de um jeito estranho, mas foi considerada mais justa que o sogro dela, por isso ela não foi morta. Raabe é considerada uma heroína da fé, o nome dela está em Hebreus. Ruth Moabita é a bisavó do rei Davi, através dela o povo permaneceu. E Betseba é a mãe de Salomão, então, e não teve culpa de nada. Então todas essas mulheres elas não foram ignoradas por Deus. Então, mas a história humana tende a deixar elas em silêncio. E aí vem a genealogia de Jesus. Jesus não deixa elas em silêncio. Elas estão lá. Como assim? Elas estão lá. Porque o advento é sobre isso. Sobre interrupções que são divinas. Algumas boas, algumas ruins, mas Deus agindo na história. E por isso o nome dessas mulheres estão aqui, porque elas fazem parte da ancestralidade do Cristo Rei, que veio ao mundo nos salvar. E interrupções, elas são boas, outras elas são ruins. Vamos pensar no Natal. O Natal está chegando. Interrupções boas. O que é uma interrupção boa? Comida boa. A gente está se preparando. Esses dias a Suzy queria me encher de açúcar, de bolo e tal. Eu falei, Suzy, eu não posso. Dela, ai, por quê, pastor? Você não precisa. Eu falei assim, eu sei, mas é que está chegando o Natal. Eu quero gastar tudo lá. Né? Então, doce, pavê, pudim, família reunida, conversa, risada, sorrisos, presentes, né? Poder trocar presentes. Não importa o preço do presente, o que é mais importante é o cartão, é você lembrar da pessoa, você orar por ela, você se alegrar, tirar uma foto. Interrupções maravilhosas, familiares chegando, ou vocês indo, é maravilhoso. Outras ruins, né? Tem coisa ruim, shopping center lotado, é ruim, não tem lugar para estacionar, minha esposa fica brava porque fala que é bom, né? É bom assim, final do ano, né? Eu falo, não, aquele seu tio, né, que vem com as mesmas piadinhas todo ano, né? Chega a ficar legal depois, porque é a mesma piadinha ali no final do ano e tal, engraçadinho. Amigo secreto, a pessoa que você tirou não é tão assim agradável, queria tirar outra pessoa e tal, você fica meio sem graça. E claro, né, arroz com uva passa, né, gente? Já falamos sobre isso, né? Enfim, tem quem goste, mas, enfim. Interrupções fazem parte da vida. Eu fiz alguns exemplos bem leves aqui, mas a gente sabe que a vida tem interrupções, das quais a gente não espera. De repente, você acabou de entrar no financiamento de uma casa e a promoção do seu trabalho não veio, ou você foi deslocado para uma outra cidade. A viagem dos seus sonhos estava marcada e você precisou cancelar porque você descobriu que tinha que fazer uma cirurgia séria. E tantas outras coisas que podem nos causar medo, podem nos causar ansiedade, podem nos causar tristeza. Eu diria que existem interrupções que podem fazer do seu Natal uma temporada não tão feliz, uma temporada difícil. De repente falta alguém na mesa. De repente as emoções, elas se tornam de saudade, de perda, de luto. Esses dias eu estava viajando com a minha esposa e eu estava fazendo exatamente essa reflexão. Eu tenho algumas memórias, quando eu era criança, da minha casa, a casa dos meus pais, festa, muita festa. Aniversário, festa. Aniversário de sei lá quem, festa. Aniversário do tio, da tia, do avô, festa. Sempre em casa. A gente tinha um quintal grande, coisa simples. Abria aquelas cadeirinhas assim, garrafinha de Coca KS e aquelas batatinhas mergulhadas lembra disso daí? Aquelas batatinhas pequenininhas mergulhadas na conserva. E criança correndo, dando risada, sorriso. Era muito comum. E aí eu estava refletindo que de repente isso sumiu. Parou e não teve aviso. E eu estava na fase de transição para a adolescência. E eu comecei a pensar sobre isso. Hoje eu entendo por que isso de repente acabou. E agora está sendo resgatado. A minha mãe, ela perdeu 3 irmãos. 3 irmãos. Os 3 que ela tinha. Hoje nós não temos também, eu não tenho avô nem avó. Ela era caçula. Conheci meu avô, conheci minha avó. Conheci 2 dos meus tios. Mas hoje ela não tem nem pais e nem irmãos. E um foi por doença física. O mais velho, tio Lauro, ele era o herói da família. Porque a família veio da roça.
né? A minha mãe, que era mais nova, morou no sítio até os 11. Morou no sítio até os 11, pegava ônibus para ir para a cidade estudar. Então, todo mundo viveu no sítio. O tio Lauro viveu a adolescência dele toda lá, pegava ônibus para ir estudar. E ele, como mais velho, de repente passa e entra no Exército Brasileiro. Isso há décadas atrás. Então, ele é o herói da família. Poxa, o tio Lauro, todo mundo feliz. Puxa, ele de farda, ele trabalhando em São Paulo, e ele feliz. E com 20 e poucos anos, ele sofre um acidente em Itapetininga e morre. Com menos de 30 anos. A gente perde o herói da família. Digo a gente, né, porque é a família da minha mãe. Eu ainda não pensava em existir. O irmão mais próximo da minha mãe, amigo inseparável. Amigo inseparável. Esse eu conheci. Divertido. Jogava bola. Jogava um varziano. Trabalhava, mas o final de semana era futebol. Jogava bem demais. Aparecia em casa todo dia. Ele saía do serviço, passava em casa. Ia no quintal comigo jogar bola. Então, é o ideal de tio, né? Tio Ciro. Pô, jogava bola comigo. Me buscava na escola de moto. Naquela época, década de 80, lembram como o Brasil era maluco, né? Não tinha obrigatoriedade de capacete, vocês lembram disso? Ele me buscava de moto, colocava eu no tanque, eu segurava aqui, nós dois sem moto, e ele, vambora, uma XL 250, né? Barulhenta, assim. Então ele era o meu herói, tipo, ele jogava bola, ele me levava de moto, ele torcia para o Santos, ele deu todas as camisas. Aí tal por quê? Meu pai é palmeirense, minha mãe não liga para futebol, por que eu sou santista? Tio Ciro me influenciou, por que eu gosto de moto? Tio Ciro. E nessa fase dos 11, 10 anos, 9, 10 anos, eu era criança ainda, ele veio a adoecer por depressão, ele perde a alegria da vida, eu não entendo por que ele não aparece mais em casa, eu não entendo porque eu só posso visitar ele em alguns momentos na casa da avó, muito embora eu ia e voltava na casa da avó todo dia, só às vezes abria-se a porta, ele estava deitado, é a imagem que eu tenho, sem sorriso, sem brincar comigo. Todas as fotos que eu tenho de 9 anos para baixo, eu estou no cangote dele. Eu não entendia, eu tinha uns 8 anos, não entendia, até que a alegria foi minando, e ele tirou a própria vida. A minha mãe encontrou ele. Aí eu entendi, só hoje na fase adulta, o porquê que a temporada de Natal começou a ficar difícil para minha mãe. A alegria parece que sumiu. O luto tomou conta. Então, a temporada de Natal, ela pode ser também um momento difícil pelas lembranças. A imagem de festa, de casa cheia, agora traz um lembrete de uma mesa que não é a mesma, sem os meus tios, sem o meu avô. E agora? Talvez essa seja a sua dor, nessa temporada de Natal. Talvez você compartilhe de um sentimento semelhante, da vontade de chorar no momento que é de alegria. E esses 4 nomes, dessas 4 mulheres compartilham isso. Tamar perdeu seus 2 primeiros maridos. Ela ficou viúva por 2 vezes. Ela enfrentou o luto de alguém que ela estava ligada, corpo e alma, por 2 vezes. Raabe abriu mão de toda a sua história, e depois de conhecer o Deus verdadeiro, ela ainda teve que lidar, obviamente, com o preconceito das pessoas, que falavam, mas ela era uma prostituta. Ruth, também viúva, jovem, sem perspectiva de filhos, porque ela envelheceu muito nova, abriu mão da sua vida para seguir a sua sogra. Batseba, tomada à força pelo rei, seu marido é assassinado, e o filho que nasce é perdido. Todas elas sofreram por circunstâncias, interrupções, caos da vida. Existem algumas coisas que são consequências das nossas atitudes. Existem muitas outras que são circunstâncias de um mundo que está quebrado e desconectado de Deus. Então, para algumas nós temos respostas. Para outras, nós sabemos que o mundo está quebrado, está amaldiçoado pelo que nós chamamos de pecado. Ainda assim, essas 4 mulheres estão presentes na genealogia de Jesus. Por quê? Pois se na herança de bênção, Jesus é o profeta do mundo, na herança da promessa, Jesus é o rei sobre todos os povos, na herança do sofrimento, Jesus é o sacerdote que nos acolhe e nos salva da maldição do pecado.
No sofrimento, Jesus está lá. No sofrimento, Jesus está nos acolhendo. No sofrimento, Ele se identifica comigo, com você, por isso que Ele morre numa cruz. Ele dá a vida dEle pela nossa vida, pela nossa dor, pela nossa morte, para que a gente tenha alegria, paz e sentido. Então a sequência de tantos nomes termina com o nome de Jesus. Em grego, Jesus, em hebraico, Yehoshua. Jesus significa Salvador. Ele é o Salvador. O nome de Jesus carrega um significado do que Ele traz: salvação a todas as pessoas, não somente aos judeus, mas a todos os povos, sem exceção. Não importa a fama, não importa o que você fez semana passada, não importa daquilo que te envergonha ano passado, nada disso importa, porque Cristo Jesus te perdoa e te faz filho e filha. Ele te salva, Ele te acolhe e te insere num reino de luz. E o nome de Jesus vem com autoridade real, porque Ele é Rei. O nome de Jesus é Cristo, que significa ungido, o único, o escolhido de Deus. Ele é o nome que, através dessa longa lista de nomes, que falharam, que acertaram, que erraram, que vacilaram. Muito se fala sobre os nomes das mulheres, né? Os judeus ortodoxos falavam assim: onde já se viu, Raabe mancha a nossa história. Mas nós temos Salomão, que teve um monte de mulher, que fez tudo o que o Senhor reprovava, que também manchou, que também errou. Nós temos Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, adulterou e matou, é um assassino, mas que foi perdoado por Deus, foi lavado por Deus, foi renovado por Deus. Então não importa se você acha que a sua vida um dia foi suja, em Cristo Jesus ela é purificada e já não há mais condenação. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. O nome dele é perfeito e nos mostra que aquele que nunca pecou não se preocupa com rótulos humanos, com legitimidade ou ilegitimidade. Ele veio para oferecer a salvação a todos, incluído os desprezados e marginalizados. Ah, mas a lá Raabe, nossa, aquela prostituta lá de Jericó. Jesus nesse texto diz: ela é a minha mãe, ela é minha bisavó. Ruth, minha bisavó. Tamar é minha ascendência. Apesar do caos, Jesus veio. Apesar das pessoas terem se esquecido dele. O Natal está sendo esquecido. Está fechado em consumismo. Estamos esquecendo o significado. Por isso nós estamos preparando a mesa, a árvore, a estrela, a cruz. Mesmo as pessoas terem esquecido, Jesus veio. Apesar da dor, do sofrimento e morte, Jesus veio. Por quê? Porque Jesus veio trazer esperança. Jesus veio trazer vida. Ele veio trazer salvação. Alegre-se. Se o seu Natal é difícil, crie coragem para celebrar. Esse é o desafio. Jesus veio transformar tragédias em triunfos. Jesus veio transformar fracassos em vitórias. Jesus veio transformar morte em vida. É claro que às vezes dói ver um lugar vazio na mesa. Mas sabe o que Jesus faz? Ele restaura a nossa esperança. De repente surge alguém. Eu vivi por anos a tristeza da minha mãe. Será que vai preparar um Natal? Será que vai fazer alguma coisa? E hoje? Hoje ela preparou o Natal. Porque Cristo Jesus mostrou para ela que ela tem um monte de neto agora. Feliz, alegre. Que os espaços não estão mais vazios. Chegou vida nova. Chegou gente nova. Chegou Júnior. Chegou minha cunhada, chega gente, Jesus vai renovando, né? E aí surge um amigo, aí surge um genro. Espero que Jesus volte antes que isso chegue para mim, né? Espero que eu não tenha que passar por isso, não vou saber como lidar, né? Jesus volta logo, minha filha tem 11 anos, né? Chega uma nora que se torna uma filha que talvez você nunca teve, porque de repente você é mãe só de meninos, e de repente tem uma menina, você ganha uma filha, casou agora, né? Chegou a Letícia, chegou a Duda na família, então vão chegando filhas, e depois, alegria, vivacidade, bagunça dos netos,
né? No começo os avós falam, não quero, sei lá o quê. De repente o neto vem, está fazendo coisa que filho não podia em hipótese alguma, né? Está mexendo em coisa que a gente não ousava tocar o dedo. Criança correndo, alegria, felicidade, a vivacidade dos filhos. E a alegria resplandece. E o sentido do Natal vem com ainda mais força. Por quê? Tudo porque Jesus veio. Tudo porque Jesus está contigo. Tudo porque ao redor da mesa está Jesus. O advento é tempo de espera. Para aqueles que sofrem, para aqueles que sentem dor, para aqueles que são frágeis, para mim e para você, que acertamos e erramos. É tempo de espera. Esperar na palavra de Deus e em Cristo Jesus não é ficar parado. Todo mundo que espera, caminha. Esperar é seguir em frente. Jesus é o nome da esperança. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem, porque a alegria e a esperança. Enquanto nós nos preparamos agora para participar